Salve, salve pessoal! Aqui quem vos fala é Marcos Morcego e eu vim aqui para apresentar mais um Caverna do Morcego. E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para mais um episódio do Caverna do Morcego com um convidado especial. E antes de apresentar ele, queria lembrar vocês de seguirem nas redes sociais, @morcego_, Marcos _. E hoje o papo vai ser sobre meio ambiente, meio a tudo que está acontecendo. Bem-vindo, Matheus. Pode se apresentar. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Zimmer, eu sou biólogo, formado recentemente, no começo desse ano, e já ingressei, no mestrado em ecologia, que é uma das áreas do estudo da biologia. Bom, e a gente está aqui, como eu falei, para trocar uma ideia sobre a questão do meio ambiente em meio a um governo que, bom, a gente consegue ver os dados e em contrapartida a gente tem uma SECOM, que é um órgão governamental, divulgando dados falsos e tudo. E como você enxerga assim tudo que está acontecendo, tudo que está repercutindo? Sei que comanda o programa, pode mandar bala. Para iniciar, eu gostaria aqui de citar o artigo 225 do capítulo 6 da Constituição, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, isso já está assegurado pela Constituição brasileira. E os caras vão na direção contrária. Quando a gente vai falar da gestão ambiental no Brasil, gestão entre aspas, é bom começar falando sobre o atual ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. O grandiosíssimo Ricardo Salles. Grandiosíssimo. Uma coisa que me incomoda muito assim, na imprensa, na grande mídia, desde o começo do governo Bolsonaro, eles repetem aquele mantra que ele inventou na cabeça dele, que dizia que o time ministerial seria todo feito baseado em critérios técnicos, não sei o quê. Só que quando tu vai ver o ministro do Meio Ambiente, o que tem de técnico nesse cara? O cara é formado em Direito, não vou nem dizer que é advogado, deve ter algum código de ética na profissão que não deixaria esse cara ser advogado. Então, o que é... E a grande mídia repete essa narrativa fantasiosa que o Bolsonaro criou. E quem é que é esse Ricardo Salles? Ele é o fundador de um movimento da nova direita, nova entre aspas, porque é conservadora, que é aliado ao instituto que difunde o neoliberalismo. E aí, isso aí já vai contra o discurso de posse do próprio Bolsonaro, que dizia que ele formaria um governo livre de ideologias. Todo mundo sabe que isso é impossível. E após a desistência do presidente Bolsonaro em extinguir o Ministério do Meio Ambiente, pela má repercussão surgiu essa suposição, o nome do Ricardo Salles já circulava como uma possibilidade para o cargo de ministro do Meio Ambiente. E não à toa, ele foi escolhido a dedo, porque quando ele foi indicado para o Ministério do Meio Ambiente, enquanto ele era ainda um filiado do Novo, Partido Novo, 2 semanas antes, ele havia sido condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por improbidade administrativa por adulterar um mapa ambiental em favor de mineradoras, enquanto ele era secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Calma aí. Então ele tinha sofrido uma condenação antes de entrar. Antes. Caracas, mano. Não fazia Exatamente. ideia. Cara, o nome do cara já estava avisado. E essa condenação que aconteceu não impediu o cara de ser nomeado ministro depois. Meu Deus. Então, leva a entender que isso aqui foi uma adição ao currículo, Sim. Dito uma coisa positiva para nomeação. O que a gente vê nesse presidente é justamente isso, né? Quando alguém faz algo que a gente considera, olha e fala, mano, como que um ser humano faz isso? Aí o presidente vai lá e fala, é esse daí que eu quero. Exatamente. Pode seguir, Então, perdão. e cabe ressaltar aqui que depois que ficou insustentável, e
filho feio não tem pai, né? Aí depois o Partido Novo expulsou esse cara do partido. Mas na hora dele fazer campanha para deputado federal, tinha flyerzinho do Partido Novo, com cartucho de bala no centro, ponto 3006, que era o número de deputado federal dele, né? E aí setinhas indicando o cartucho de balas contra a esquerda e a MST, contra a bandidagem no campo, contra roubo de trator, gado, insumos e contra a praga do javali. Isso o Partido Novo vai ser tranquilo de fazer, mas depois que estava feio na imprensa, eles expulsaram o cara. Beleza. Quando ganhou o mídia, ele falou, opa, Tá. Agora a gente chega em 2020, né? Com esse cara ainda no Ministério do Meio Ambiente. No dia 6 de julho de 2020, o Ministério Público Federal pediu o afastamento do Ricardo Salles por improbidade administrativa. E nas palavras do Ministério Público, o ministro é considerado responsável direto pelo desmonte do sistema de proteção ambiental do país, que causou o aumento do desmatamento, das queimadas, dos garimpos ilegais e da grilagem de terras. Ou seja, o cara que era contra a bandidagem do campo, na verdade, incentivou toda essa bandidagem, né? Porque desmatamento, queimada, garimpo, grilagem, isso é tudo quadrilha, isso é tudo como, como ele diz, deixou a boiada passar. exatamente. Depois a gente teve aquela reunião ministerial que vazou, né? E aí lá o cara não podia ter escolhido palavras que mais condizem com ele, né? Aproveitar o momento que a mídia está focada no Covid-19 para deixar a boiada passar. Não, encaixou perfeitamente com o que estava acontecendo e o que vem acontecendo, né? Exatamente. E aí agora, no dia 23 de setembro de 2020, quarta-feira passada, o Ministério Público Federal cobrou que a Justiça Federal avaliasse esse pedido de afastamento, que já tinha sido feito em julho, e ainda não foi avaliado, né? A permanência desse cara como ministro é uma vergonha para o Brasil, porém ele cumpre a função de desmonte intencional da política ambiental do Brasil muito bem, por isso que ele fica lá. Quando você estava falando, era uma coisa que eu estava pensando, né? Tipo, porque desde que rolou aquela reunião, que a gente começou a ter alguma tensão contra e tudo, mas ele ainda tá lá, né? Tipo, Exato, ele está cumprindo a função que deram para ele, né? O que é esperado dele pelo governo que botou ele lá. perfeito, perfeito. Então, agora o Matheus vai falar um pouco sobre algumas entidades, algumas siglas, alguns grupos aí pra gente dar prosseguimento. Manda bala. Então, algumas siglas importantes e entidades para a gente entender o que vem a seguir. O CISNAMA é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é a estrutura de gestão ambiental no Brasil, e ela é formada pelos seguintes órgãos e entidades da União. O órgão superior é o Conselho de Governo, o órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA, que depois eu vou explicar essa sigla também. O órgão central é o Ministério do Meio Ambiente. Os órgãos executores são o IBAMA e o ICMBio, que também vou explicar. E órgãos seccionais são os estados e órgãos locais são os municípios. O CONAMA, então, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, é um órgão consultivo e deliberativo do CISNAMA. Ele é formado por órgãos federais, estaduais e municipais, além do setor empresarial e entidades ambientalistas. E o colegiado atual do CONAMA é composto pelo ministro do Meio Ambiente, que é o presidente do conselho, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que é o secretário executivo do conselho também, o presidente do IBAMA, representantes de diversos ministérios do governo, são 7, então, um representante de cada região geográfica do país, que é indicado pelos governadores, 2 representantes das prefeituras dentre as capitais dos estados, 4 representantes de entidades ambientalistas, 2 representantes indicados pelas confederações da indústria, comércio, serviços, agricultura e transporte, e um membro convidado, sem direito a voto, do Ministério Público Federal. Acontece que esse colegiado atual do CONAMA é completamente desfigurado. Isso foi um decreto assinado na metade de 2019, se não me engano, por Bolsonaro e Ricardo Salles, que desfigurou o CONAMA. A sociedade civil contava com 22 assentos no CONAMA e agora são apenas 4.
Então, a Caracas! participação... Exatamente. Destruiu totalmente o acesso. A participação de ONGs caiu em 22%. Não, peraí. A participação de ONGs caiu de 22% do conselho para 18% do total. E esses assentos agora passam a ser distribuídos entre entidades interessadas, esses 4 que sobraram. Antes disso, era feita uma eleição para definir os integrantes daqueles 22 assentos. Não, é tudo que é mais popular, o que pertence a um grupo, principalmente relacionado ao meio ambiente, o Bolsonaro vem vetando, né? Ele Exato. vem tirando. Tirando essa participação. E aí, a presença do próprio governo federal aumentou. Agora são 9 cadeiras para os representantes do governo. Então, são aqueles 7 ministros mais o ministro do Meio Ambiente e o secretário do Ministério do Meio Ambiente. Isso representa 41% do total, contra 29% que era antes, né, da desfiguração. E foram excluídos do CONAMA, por esse decreto assinado pelo Bolsonaro e pelo Ricardo Salles, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, o ICMBio. Os caras excluíram o ICMBio do CONAMA. Como assim, velho? Tipo, eu tenho acesso a algumas coisas básicas, assim, que eu vejo geralmente e tudo, e já era desolador, né? Tudo que tava sendo feito. E aí você falando, eu falo, é pior, mano, meu Deus! É horrível, não, é horrível. E não parou, não acabou, né? Além disso, a Agência Vai Nacional fazer de eu chorar Água, aqui no podcast. a Agência Nacional de Águas também foi excluída, e os Ministérios Públicos Federal e estaduais, né, também foram excluídos. Só o MPF ficou ali com um convidado, só que o cara não tem direito a voto no conselho. Então, antes o colegiado contava com 96 conselheiros, entre membros de entidades públicas e ONGs, e agora são só 23. Meu Deus! Destruiu, não, é tipo. Destruído. Quando a gente pensa assim, em diversos aspectos do governo, vai ser um grande processo para conseguir reconstruir tudo, né? Nossa, é um retrocesso assim, de décadas de construção do próprio IBAMA, do CIVIL. Vou falar agora sobre o IBAMA. Vamos falar sobre o IBAMA, o grande IBAMA. O IBAMA é um Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ele foi criado em 1989 com a junção de vários órgãos que já existiam no governo federal. Ele é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A autarquia significa que ele tem autodeterminação, né, ingerência sobre ele mesmo. E ele é responsável pela execução da política ambiental. E ele é responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente, o PNMA, estabelecida pela Lei 6.938 de 81, sendo responsável pela fiscalização e monitoramento ambiental, visando o controle da qualidade ambiental, autorização de uso dos recursos naturais, como flora, fauna, água, solo, etc., além da atribuição ao nível federal de conceder ou não licenciamento ambiental de determinados empreendimentos, principalmente os de grande porte, né, como hidrelétricas, por exemplo. Uma coisa que dá para salientar é que já em 2019, o IBAMA teve o menor número de autuações ambientais em 2 décadas, mais de 20 anos. Caraca, mano! No primeiro ano do governo Bolsonaro, os caras já tiveram o menor número de atuações ambientais em menos de Desde o 20 anos. começo já estava sendo atacado desse jeito, né? É. Agora, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ele foi criado em 2007, também é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Ele foi criado para ser um órgão específico de gestão de unidades de conservação federais. Isso antes era atribuição do IBAMA, só que o IBAMA já faz muita coisa, então se é necessário criar o ICMBio para gestão específica das unidades de conservação federais. E aí eles são responsáveis pela administração das áreas protegidas pela federação. Isso compõe quase 9% do território brasileiro. E também são responsáveis pela realização de pesquisas no interior dessas unidades de conservação,
e toda a gestão associada. Total. Então eles ficam mais nessa área aí de meio que suporte. O IBAMA não tem mais atribuição agora de cuidar da unidade de conservação, ele auxilia só o ICMBio quando é necessário. Mas a gestão é de responsabilidade do ICMBio. Pode crer, pode crer. A última sigla é o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, ele compreende o conjunto de unidades de conservação de todas as esferas, né, federais, estaduais e municipais. E aí, tanto o ICMBio quanto o IBAMA têm atribuição de executar o SNUC. E o que são as unidades de conservação? Né? São áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo água jurisdicional, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. Então, são no total 12 categorias de unidades de conservação, cujos objetivos específicos variam quanto à forma de proteção e os usos permitidos no interior dela. Dois grandes grupos, que são as unidades de conservação e de proteção integral, são aquelas que precisam de maiores cuidados pela fragilidade e particularidades, e as unidades de conservação de uso sustentável, que são aquelas que permitem no seu interior o uso de diversas formas dos seus recursos de forma sustentável. Caracas, eu tô descobrindo aqui um novo mundo, um novo leque de grupos que atuam nisso. Que geralmente só ouve o IBAMA, né? O IBAMA vai pra lá. E quando a gente vai ver, caracas, mano, interessante. Pode continuar que eu tô tendo uma aula aqui. O último que surgiu recentemente, por causa da polêmica que gerou, que acarretou até na demissão que é o INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele foi criado em 1961 com o objetivo de capacitar o país em pesquisas em tecnologias espaciais. Isso aí foi uma das poucas bolas dentro do Gênio Quadros, né? No conceito de Guerra Fria ainda. Só que hoje o INPE faz pesquisa sobre meteorologia, mudanças climáticas, além de monitoramento ininterrupto de desmatamento no país. O INPE criou em 2004 o sistema DETER-A, que tinha 240 metros de precisão, mas depois ele criou o sistema DETER-B, em 2014, que identifica e mapeia em tempo real o desmatamento e demais alterações na cobertura florestal com 50 metros de precisão. É uma precisão absurda, assim. E recentemente a gente vê cientistas divulgando dados, que é o que eles fazem, sendo exonerados dos seus cargos em órgãos públicos por falarem a verdade. Meu, isso que eu tava aqui em mente quando estava construindo essa questão. Porque foi no começo desse ano, né, que aconteceu com acho que foi o presidente do INPE mesmo, que foi. Isso, o Ricardo Galvão. E eu fiquei tipo, mas calma aí, ele só divulgou a informação e, tipo, você não pode divulgar mais informação que você é contra o governo. Pô, mano, mas aí fica difícil, né? E Foi em agosto de 2019 que ele foi exonerado. agosto de 2019, foi ano passado. É. Mas é isso, né, cara? Ao invés de atuar para corrigir o problema que os caras estão reportando, eles vão lá e exoneram e tentam esvaziar o órgão para parar de divulgar os dados, sabe? Não E faz aí sentido. utilizam, por exemplo, o órgão da SECOM para divulgar um dado que é errado. Sim. Recentemente saiu aquela notícia que o Ministério da Defesa estava contratando um satélite estrangeiro aí por milhões de reais para criar um sistema paralelo que fosse controlado pelo Ministério da Defesa, ou seja, o governo teria controle da narrativa e um claro incentivo de esvaziar o INPE e a importância do INPE. Né? Eles querem destruir de qualquer jeito. Caracas, mano.
É bizarro, assim, ver o governo, né, que tomando conta da narrativa, tomando conta de tudo, né, colocando tudo como se fosse fake news, como se quisessem simplesmente atacar o governo, tomando todo o poder, concentrando tudo em torno de si, né? Legal. Mas e aí, mano, seguindo, né, o que a gente tá vendo hoje e tudo, qual a comparação que a gente pode ver, assim, desde o começo do governo até agora, tudo que foi rolando, desde das promessas que ele fazia, né? Porque ele nunca negou que queria atacar, entre aspas, né? Mas ele nunca negou que queria se utilizar da natureza, né? E como que você vê dessa passagem e tudo? Exatamente, né, cara? Desde a campanha eleitoral em 2018, eram promessas de campanha, né, cara? Ele sempre falou em indústria da multa, ambientalistas xiitas, não sei o que, tudo que ele ia combater, quando na verdade não existe indústria da multa, né, cara? O IBAMA fiscaliza e monitora para cumprir a Constituição. Não é a indústria do cumprimento da lei, né? Não existe isso. Não é uma coisa inventada, assim. O que os caras estão multando são infrações contra a lei, garimpo ilegal, desmatamento ilegal, e por aí vai. Ele coloca muito narrativa e aí a pessoa que às vezes tem um sítiozinho já olha e já fala, meu Deus, agora eles vão começar a mutar aqui também, e não sei o quê. O cara foi esperto nessa construção de narrativa, né? Sim, ele captura muita gente, né, com esse tipo de discurso. Quando na verdade as maiores quadrilhas, os caras para levarem maquinário de desmatamento e de garimpo para o meio da floresta amazônica, tem que ter muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro envolvido. O IBAMA só vai multar, mesmo pequenos proprietários, se os caras estiverem infringindo a lei, entendeu? Não quer Nossa, multa, não infringe a lei. você falou de uma coisa que eu nunca pensei, né? Mas, tipo, o maquinário não tá lá, eles têm que transportar o maquinário até lá. Caracas, mano, é muita grana envolvida no Exato. desmatamento. Sim, cara, exatamente. São tratores, né, que custam milhões de reais. E aí, para botar no meio da floresta, os caras investem muito dinheiro nisso. Para montar uma equipe, os caras estão todos armados lá dentro, entendeu? Para defender aquele equipamento. E aí, uma outra coisa que entrou na narrativa do Bolsonaro é que ele era contra a queima desses equipamentos. Mas, cara, uma equipe do IBAMA que encontra ali um foco de desmatamento ou um acampamento de garimpo, como é que os caras vão retirar dali um trator enorme, sendo que a equipe, né, da quadrilha envolvida ali, os caras estão armados, sabe? É muito pouco tempo de ação, os caras têm que, o IBAMA tem que pegar de helicóptero, destruir tudo que eles, o máximo que eles conseguem e vazar dali para os caras não morrerem, entendeu? É louco, né? Porque a gente não tem ideia dessa realidade que, tipo, meu, ali é terra de ninguém praticamente, né? Porque os madeireiros entraram lá por causa com força e agora você chega lá, os caras estão armados, os caras estão tudo. E tem umas fotos, antes dessa treta que rolou entre o Ibama e o Bolsonaro, da Força Nacional dando suporte pro Ibama, né? A Força Nacional com arma, tudo, porque o Ibama não tem isso. Sim, né? O quadro de funcionários do IBAMA vem diminuindo, né? Fazem anos que não fazem concurso, e aí tem muitos funcionários que são muito antigos, né? A maioria nem vai para campo. Então, assim, não é realizado um chamamento de novos funcionários, e, tipo, o quadro vai diminuindo ano a ano. Mas é isso, cara. O IBAMA se especializou em operações de guerrilha contra as quadrilhas, né, de desmatamento e garimpo ilegal. Só fazendo um corte antes da gente continuar, mano, mas você acha que o Ibama, assim, pode acabar daqui a um tempo, assim? Ou você acha que se entrar algum outro presidente ou algum outro grupo no governo dá para recuperar ainda? Cara, dá para recuperar. Só que, assim, o estado que tá agora já são, tipo, 30 anos de retrocesso, assim, sabe? Caraca, É mano. uma construção que levou 30 anos que os caras desmontaram em um ano e meio. É isso que é mais louco, né? Tipo, não foi nem um mandato inteiro, foi um ano e Não, meio. é um ano e meio.
Os caras são muito eficientes no desmonte. O Ricardo Salles é muito eficiente no desmonte. Por isso que ele continua. Ele realmente conseguiu implementar o que eles queriam implementar numa facilidade tremenda. E agora retornando, assim, teve uma série de ações do próprio Ricardo Salles desde o começo de 2019 que foram tirando as cabeças, né, do IBAMA e do CNBio dos seus cargos de diretoria e tal, e foram todos sendo substituídos por coronéis da Polícia Militar, ou outros militares, assim, pessoas com experiência em gestão ambiental nos seus estados de origem até, porém os caras não entendem nada de Amazônia. E uma das coisas que aconteceu em abril de 2019, e isso eu acompanhei de perto, assim, fazia meu estágio curricular obrigatório numa ONG que trabalhava em conjunto com uma unidade de conservação aqui do Rio Grande do Sul, que é a Parque Nacional da Lagoa do Peixe, e estava marcada uma visita do Ricardo Salles para essa unidade de conservação, né, Parque Nacional da Lagoa do Peixe, e os servidores do ICMBio fizeram toda uma recepção do ministro, os caras tinham até criado uma trilha para o ministro inaugurar, só que a chegada do ministro foi muito rápida, ele praticamente não passou tempo na sede do parque, porque ele tinha já um encontro marcado, né? Era um comício com pecuaristas e gente do agronegócio ali da região que tem o interesse do rebaixamento, né, do Parque Nacional do Lagoa do Peixe, porque é uma unidade de conservação de proteção integral e existe ali a intenção de criar gado no interior, plantar arroz, também existe especulação imobiliária. Então é com esses caras que o ministro estava preocupado em conversar, e aí ele arrastou o presidente na época do ICMBio para essa reunião, e lá ele fez uma humilhação pública assim aos servidores do ICMBio, causando muito constrangimento ao presidente, que era o único que estava lá, o único que foi convidado. Ele não convidou nenhum dos outros servidores. Disse, não sei o quê, enquanto a plateia batia palmas, e o presidente do ICMBio, muito envergonhado, ali, presenciando aquela coisa. Esse episódio resultou no pedido de demissão do então presidente do ICMBio, que era o Adalberto Eberhard, e logo depois foi nomeado um coronel da PM da direção do ICMBio, presidência, né, do ICMBio. Caracas, mano, que pesado, velho. É tipo, é a face mais desumana desse governo e desse sistema, né? É isso, cara. Ele criou ali um showzinho para. Parece que é intencional gerar aquele constrangimento, né, para ficar insustentável para o presidente que estava no momento no cargo. E depois disso veio um coronel da PM. Né? É um jogo muito sujo, muito sujo, muito sujo. Meu Deus, tô abismado, nem sei o que falar, porque agora eu fiquei tipo. Caracas, velho, que pesado. Tem muito cinismo, né, cara? Os caras são muito. Eles têm muita estratégia. Exatamente. E tipo assim, né? A visita era um encontro lá no parque, e aí depois ele vai conversar sobre destruir o parque. É, os caras fazem pressão, né? Eu não vou dizer que o ministro foi lá para falar sobre isso, mas o encontro era com esses grupos, entendeu? E enquanto a recepção ali do ICMBio foi completamente ignorada. Caracas, mano, entendi, mano. Que pesado, velho. Tipo, eles atacam do jeito que der pra atacar que ficar melhor, eles vão, né? Exato. E aí, esse ano, Ricardo Salles justificando
a falta de ações anti-desmatamento, né, como falta de recursos. Em maio de 2019, o governo cortou 187 milhões do Ministério do Meio Ambiente. O ICMBio perdeu 45 milhões do orçamento previsto para aquele ano. E não houve nenhum pronunciamento assim, do ministro Ricardo Salles. E esses cortes de orçamento seguem ano após ano. Se eu não me engano, 2021 é o menor orçamento previsto assim, em décadas também. Então, o cara justifica uma coisa, mas parece que ele atua para acontecer justamente aquilo. É o desmonte sendo feito, né? Aí, em maio de 2019 também, teve uma reunião de 8 ex-ministros do meio ambiente, que eles se reuniram na Universidade de São Paulo para assinar um documento que afirmava que a governança socioambiental do Brasil está sendo desmontada em uma afronta à Constituição. E aí assinaram Rubens Recupero, Gustavo Krause, José Carlos Carvalho, Mariana Silva, Carlos Mink, Isabela Teixeira, José Sarney Filho e Edson Duarte. Todos eles ex-ministros do Meio Ambiente do Brasil. Com seus próprios ministros que ocuparam o cargo antes dele estão reconhecendo que o cara está fazendo tudo errado. Como é que eles conseguem criar uma narrativa de que tá tudo certo? É uma coisa que eu não consigo entender. Assim. Não, tipo, é bizarro, porque não só para a questão do meio ambiente, mas para a questão de educação, para a questão de saúde, você tem grandes nomes, grandes pessoas que já trabalharam na mesma posição e simplesmente eles constroem uma narrativa totalmente distópica da realidade, totalmente bizarra, e levam essa narrativa e dane-se. E a mídia não faz contraponto, né? A gente tem diversos grupos que acabam ajudando isso, mas, tipo, é louco como eles distorcem totalmente. Exato. De 2019 para 2020, teve uma crescente hostilidade, né, nos fiscais do IBAMA e do ICMBio. Teve até uma notícia que um fiscal do IBAMA foi agredido com uma garrafada na cabeça no Pará. E esse tipo de coisa começa a tornar inviável, né? Porque os caras estão correndo risco de vida. Porque é uma narrativa que criou e incentivou que essas quadrilhas agissem até de forma violenta, entendeu? Contra os caras que estão querendo cumprir a Constituição. Não, se tornou, né? Tipo, antes era um trabalho que pô, você tinha até certa proteção e agora você trabalha realmente ali na cara do medo, né? Na cara do perigo. Uhum. Bom, 2019 ficou marcado pelos recordes de desmatamentos na Amazônia. Em 2020 agora, a gente tem também números expressivos de desmatamento na Amazônia, causa que se tornou notícia, né? Novidade, foram as queimadas no Pantanal. Pantanal tá em chamas. Exato. E aí, assim, a bioma. E aí, assim, a Amazônia é um bioma que representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes em e tem uma importância extrema, assim, para o país inteiro, porque tudo que acontece na Amazônia vai interferir diretamente no regime de defesa do país. Então, o calor equatorial que evapora a água do oceano, faz esse vapor chegar
sobre a Amazônia. A evapotranspiração de toda aquela massa enorme de árvores da Amazônia troca, né, a umidade com essa umidade que veio do oceano. E aí, correntes de ar jogam toda essa umidade para baixo. Isso bate na Cordilheira dos Andes e desce para irrigar o sul e sudeste do Brasil. Então, se tu desmata a Amazônia, tu está condenando o sul e sudeste do Brasil a uma desertificação, né? Cada vez menos chuva, e isso é prejudicial tanto para a biodiversidade quanto para o próprio agronegócio, né? Os caras não percebem o tiro no pé que eles estão dando. Meu, eu moro aqui na verdade não moro aqui, né? Mas eu tô aqui no Noroeste Paulista. E o que a gente tá vendo, pelo menos do ano passado pra cá, ou até de 2018 mesmo, é uma diminuição em chuva no verão. Tipo, simplesmente fica uma seca, como eu te falei, como a gente tá conversando hoje, em 2 meses só choveu um dia. Em setembro, geralmente, a gente tem algumas chuvas aqui. E não tá tendo, tá tipo seco, 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 37, 38 graus. Essa rota se chamam os rios aéreos, né, os rios voadores, essa umidade que vem da Amazônia, ela passa ali por cima do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde está o Pantanal, né, cara? E agora é uma seca, assim, histórica. Tanto é que as queimadas perderam tanto controle por causa disso. E aí, o que é o Pantanal? É um bioma que compreende a maior planície alagada contínua do planeta. Ele fica no sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul, fazendo divisa ali também com o Chaco boliviano. E o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o LASA da UFRJ, está publicando no site deles uns mapas muito interessantes que mostra as áreas queimadas, né? Desde janeiro de 2020 até agora. A última atualização que eu estou vendo aqui foi no dia 20 de setembro. E aí eles estão mostrando que 22% do bioma já foi consumido pelo fogo nesse ano, só nesse ano. Mano, E aí, olha isso, 22% de um 22, bioma em um ano. E nem acabou o ano. e nem acabou. Então, convertendo aí em tamanhos mais palpáveis, talvez, isso é o equivalente a 20 vezes a cidade de São Paulo, capital. Cas- Como assim, É, mano? dá Meu para Deus! queimar 20 vezes São Paulo, capital, e 64 vezes Porto Alegre. É muita coisa. É uma área tremenda, né? Uma área enorme. Matando biodiversidade total, né? E o que dá para perceber é que muitas unidades de conservação e também terras indígenas já foram quase completamente consumidas. Por exemplo, o Parque Estadual de Encontro das Águas, que é a maior concentração de onças pintadas do mundo, teve 85% da sua área queimada nesse ano. Mano, eu tava até vendo um pessoal, né? Porque a gente fala muito de necropolítica quando a gente tá pensando em sociedade e tudo. E o pessoal falando que é justamente uma política de necropolítica, só que voltada pro meio ambiente. É uma questão Exatamente. de, pô, quando você pega os grupos indígenas que sobrevivem, são retirados do lugar. Os que ficam, eles deixam a queimada e, tipo, não vão tentar ajudar a retirar, a apagar o fogo, a impedir o fogo de avançar. É necropolítica direta. Os próprios povos indígenas sofrem diretamente com isso. E os impactos indiretos também recaem sobre toda a sociedade brasileira. Essas queimadas. Então é necropolítica direta. Pesado, pesado. Aí a maior parte do Pantanal em 2020 queimou em julho, agosto e setembro, sendo que em 17 de julho as queimadas estavam proibidas em todo o território nacional por 120 dias, um decreto que foi baixado. E aí as perícias já apontam que os incêndios no Pantanal foram provocados por ação humana de forma intencional
muitas unidades de conservação e reservas indígenas foram atingidas, sendo que o fogo veio de fora delas, então parece ser uma coisa intencional, assim, visando atacar esses alvos. E a Polícia Federal já tem provas para indiciar fazendeiros, mostrando que a maior parte desses focos de incêndio começou em grandes fazendas. Mano, que pesado. Tipo, desde essa lei de proibição de 120 dias, que eu não fazia a menor ideia. E aí a questão de suspeita que já tinha sido, que tinham sido pelos grandes fazendeiros, eu já tinha visto a notícia, tudo. E, mano, é bizarro quando você vê como ficou, né? Que ficou um chão preto, sem nada, o céu cinza. Nossa, é bizarro, bizarro. Exatamente. Uma coisa que é importante ressaltar, que eu acho que até o final do mandato vai ficar insustentável para o ministro Ricardo Salles continuar seu cargo. Né? Só que essa lógica deturpada sobre o meio ambiente, sobre a Amazônia, não é exclusiva dele, né, cara? Ele só cumpriu o papel dele muito bem. São uma visão de governo mesmo, uma herança da ditadura militar que chamava a Amazônia de Inferno Verde, como se fosse um obstáculo a ser vencido em nome do progresso, entre aspas. Né? Então eles viam a Amazônia como um depósito de riquezas a serem extraídas. Como o Bolsonaro demonstrou muito bem conversando com Al Gore naquele documentário, não sei se você chegou a ver a cena, que ele Eu começa vi que parece cena de The Office da série. exatamente ridículo, patético. O Al Gore é um ambientalista, Bolsonaro não faz ideia, foi lá conversar com ele sobre gostaria de explorar a Amazônia com os Estados Unidos. Mano, que O bizarro. ridículo que ele passou. E assim, isso é um utilitarismo burro, porque é muito imediatista. Os caras só entendem a linguagem do utilitarismo, então é muito fácil perceber que a floresta tem muito mais valor de pé, porque boa parte da biodiversidade ainda é desconhecida e, por exemplo, existem muitos medicamentos que pode extrair diretamente, né? Não sei se você já ouviu falar do captopril, Nunca ouvi falar. então, é um remédio para pressão que foi isolado de uma substância do veneno de jararaca. Caracas, mano. Querendo ou não, quando a gente olha pra biodiversidade, pra tudo que tem, a gente pode retirar tanta coisa de lá que a gente não tá retirando, né? Essa é a linguagem que os caras entendem, mas a biodiversidade tem um valor próprio, um valor intrínseco. E, além disso, a floresta em pé gera serviços ambientais, como polinização, que é fundamental para a agricultura. Também os rios voadores que eu citei antes, por exemplo, da Amazônia, que é fundamental para a agropecuária do sul e sudeste do Brasil. Então, assim, derrubando floresta, tu vai ter um campo para plantar soja, criar gado na Amazônia no curto prazo vai ter um lucro, a longo prazo vai condenar uma parte do Brasil à desertificação. Entendeu? Não faz o menor sentido. Entendi, mano, entendi. E assim, ah, como posso. Como é que eu tô pensando na pergunta? Eu tava com a pergunta na mente, a pergunta fugiu. E assim, mano, você sabe de algum grupo, alguma organização, alguém que tá fazendo, tipo, que tá arrecadando vaquinha pra lutar contra isso, ou que tá chamando gente, alguma coisa assim? Porque até pra eu postar no Twitter, quando eu posto, eu faço uma threadzinha do que a gente comentou, tudo, eu coloco as vaquinhas, tudo. Uhum. Posso indicar o SOS Pantanal, que eu tenho Perfeito. acompanhado no Instagram deles. Estou olhando na seção do Instagram TV deles ali. Quase semanalmente eles fazem atualizações, né? Indicando onde é que eles estão destinando os fundos que eles recebem, se está precisando ou não de voluntários.
Então ele está fazendo um trabalho bem legal, assim, de atualizações dos dados em praticamente tempo real, assim. Da hora, mano. Perfeito, perfeito. Depois E aí, aqui o arroba. quer puxar mais algum outro? Quer algum tema? Alguma... Cara, tem uma coisa que vai acontecer amanhã que eu poderia citar. O arroba é seu espantanome. Perfeito, perfeito. Então, uma notícia que já estragou o meu domingo é que na segunda-feira, dia 28, às 10 da manhã, está marcada uma reunião do Conama, cuja pauta está disponível no site do Conama. E quais são elas? Reconhecer a revogação das seguintes resoluções. Resolução número 284, de 30 de agosto de 2001, que dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação. Resolução número 302, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de área de preservação permanente de reservatórios artificiais e regime de uso do entorno. E resolução número 303, de 13 de maio de 2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de área de preservação permanente. O que significa isso? O próprio Salles está convocando uma reunião para revogar resoluções no CONAMA, que é aquele conselho que ele desfigurou, né? Ele próprio desfigurou. Uma dessas resoluções que ele quer investir contra, né, revogar, fala sobre áreas de preservação permanente nas faixas litorâneas, protegem toda a extensão dos manguezais e delimitam como áreas de preservação também as faixas de restinga. Manguezais e restingas são ecossistemas. Além disso, ele quer revogar uma resolução que determina que reservatórios artificiais mantêm uma faixa mínima de 30 metros do seu redor como área de preservação permanente. Isso pode colocar em risco a segurança das áreas e também a qualidade das próprias águas. Além disso, ele quer revogar a resolução que padroniza empreendimentos de irrigação para fins de licenciamento ambiental e que, atualmente, prioriza projetos que incorporem equipamentos e métodos de irrigação mais eficientes em relação ao menor consumo de água e de energia. Ou seja, ele quer flexibilizar mais. A agropecuária já usa 72% da água consumida no Brasil. Faz o menor sentido. Caracas, mano, tipo, quando a gente acha que ele já tacou tudo que tinha possível, eles avançam mais. Não, cara, isso é todos os dias alguma bomba, entendeu? Isso aqui, eu aposto assim que vai passar batido, mas imagino que na hora que as pessoas estiverem escutando esse podcast já vai dar para saber um resultado dessa reunião. E, além disso, ele pretende aprovar uma resolução que licencia a queima de resíduos de agrotóxicos em fornos da indústria de cimento. Esses resíduos são altamente tóxicos, persistentes no ambiente e bioacumulativos. Ou seja, eles não são eliminados pelos organismos. Isso está ligado a disfunções hormonais, imunológicas, além disso, a queima não controlada, de acordo com a OMS, sob temperatura inadequada ou combustão incompleta, pode gerar subprodutos ainda mais tóxicos que aqueles agrotóxicos inicialmente queimados. Meu Deus, é um desastre. Um desastre. Vai ser uma luta grande, mano. Mas ainda bem que a gente tem pessoas como você, mano, que tá aqui trocando essa ideia. Que a gente vai, né, levar pra mais uma gama de pessoas. Tá forçando isso, porque, mano, sim, eu, né, como, né, eu que sou inteirado com a questão política, tudo, não tenho noção da profundidade das coisas. É bom ouvir, assim, alguém que, né, trazendo mais detalhes, mais coisas, que aí você vai clareando mais a mente. E, cara, para mim é um privilégio mesmo compartilhar essas coisas. Também tenho várias dicas assim para quem quiser se aprofundar e seguir acompanhando essa temática.
Mano, é isso. Aproveita o espaço aí pra divulgar seu trampo, falar onde você conversa, onde você troca uma ideia. Beleza. Eu estou em todas as redes, como @Zimmer_Mate. Eu vou deixar na descrição aí pra quem quiser. Beleza. E um e-mail para contato profissional pode ser mzimmerbio@gmail. Cara, tem Per- algumas dicas assim para quem quiser acompanhar. No Twitter, por exemplo, tem pode mandar, pode soltar tudo. o @fiscal do IBAMA, que é um grupo ali de servidores do IBAMA anônimos, né? Por questões óbvias, para não sofrerem perseguição nem ameaças de morte, né? Que relatam tudo o que acontece assim, nos bastidores do IBAMA e tal. É muito interessante acompanhar esse perfil. Tem também o @fakebookeco, que é uma junção de várias organizações ali, ambientais que fazem a verificação das, das declarações do Bolsonaro, do Mourão, do Ricardo Salles. Eles verificam tudo que os caras estão falando e mostrando as distorções ou as mentiras que eles falam, né? Pode ser encontrado também no link facebookeco.eco.br. Não, desculpa. Pode ser encontrado também no link facebook.eco.br. Além disso, recomendo acompanhar a Sabrina Fernandes, que é @safbf, SAFBF, traz um pouco dessa perspectiva que vai contra o utilitarismo burro desses caras. Só queria falar aqui que eu amo a Sabrina Fernandes, mano, de coração. Exatamente. Ela é sensacional, faz um trabalho muito bom, né? E ela é ecossocialista e faz assim, divulgação científica de altíssimo grau. Canal no YouTube Tese 11. Dicas para acompanhar notícias, conceitos e definições que às vezes parecem complexos. Eu recomendo o ECO, oeco.org.br, que é um portal de jornalismo científico e ambiental, muito completo, muito didático, faz uma ótima cobertura do Brasil. A, a SEMA, que é a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente, publicou também um dossiê intitulado Cronologia de um Desastre Anunciado. Ações do governo Bolsonaro para desmontar as políticas de meio ambiente no Brasil. Os caras botam, desde a campanha eleitoral até setembro de 2020, em ordem cronológica, assim, praticamente todas as ações do governo que vão em, que atuam por esse desmonte, né? E aí depois eu posso te passar o link para tu deixar disponível esse dossiê. Ah, Perfeito. Aí você manda, eu deixo tudo aí sim. embaixo. Tenho mais duas, assim, rapidinhas, que uma que me impactou muito, assim, que eu assisti recentemente, foi no Stranger Fluxo, que é pelo Bruno Torturra. Ele fez uma entrevista com o Luciano de Menezes Evaristo, intitulado o Incêndio do não, intitulado O Incêndio no IBAMA, no YouTube. O Luciano foi um servidor do IBAMA que foi aposentado em 31 de janeiro de 2020, porque o cara se viu praticamente sem condições de trabalho, muita hostilidade em campo, com risco de vida. Também foi exonerado. Ele era da Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA, foi exonerado pelo Bolsonaro e virou fiscal de campo. Então, assim, é uma das grandes cabeças do IBAMA que a gente perdeu. Assistir essa entrevista, assim, dá para perceber tudo que o cara sabe e a grande perda que foi para o IBAMA na saída desse diretor. Além disso, o jornalismo investigativo ali do Intercept, que foi muito bom para levantar toda essa questão da condenação que já aconteceu do Ricardo Salles. Tem uma notícia intitulada Ministro do Arremedo
como o Ricardo Salles adulterou o mapa ambiental para beneficiar mineradores. É muito bom, assim. Tem até aquela questão do flyer que foi produzido quando o cara estava fazendo campanha de deputado. Até prints de e-mails com abuso emocional dos funcionários da Secretaria do Estado de São Paulo e tal. Até os próprios mapas que ele mandou adulterar, né? Então, lá explica tudo sobre essa condenação que ocorreu. E é basicamente isso. Cara, eu agradeço muito a sua presença, agradeço também pelas indicações e, meu, porque, querendo ou não, a gente faz parte da natureza, a gente tem que trabalhar em conjunto com ela, né? E é muito importante a gente ter pessoas esclarecendo isso, mano. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui. Vou deixar as suas redes sociais aqui aí embaixo. Também vou deixar as indicações, algumas indicações que você mandou também. Beleza, eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui compartilhando isso. E, por vezes, né, essa cobertura do meio ambiente acaba sendo, como é que eu posso dizer, subvalorizada na grande mídia. Mas é isso, cara. Não existe vida sem natureza. Então, é isso. Perfeito. Então, galera, você que chegou até aqui, obrigado por ter ouvido, obrigado por estar aqui com a gente. E não esquece de divulgar para todo mundo, mandar para geral, o meio ambiente é importante, a gente tem que saber como cuidar dele, como conviver com ele, pá. E obrigado por tudo, pessoal. Beijo, beijo, beijo!